sentido eu falar sobre o Prodigest se eu não explicar para vocês por que ele foi criado, né? Ele foi criado, então, em cima do quê? De melhorar a digestibilidade. Olha lá, gente, o Prodigest, né? E ele ficou muito saboroso, né? Inclusive, eu também estou fazendo uso, né? E realmente, assim, ele melhora bem, né? Sintomas digestivos. E mesmo para quem não tem sintomas digestivos, é a leveza da digestão, né? É uma digestão muito mais leve, a gente já percebe, né? Bem. Então, pessoal, eu vou começar falando do nosso sistema digestivo, que é importante vocês conhecerem o funcionamento, primeiro, o funcionamento normal, tá certo? Porque se ele foi criado é justamente porque existem anormalidades e condições, né, que nos levaram a criar o produto, tá ok? Então, pessoal, quando a gente fala em sistema digestivo, eu falo de duas partes, tá? O trato gastrointestinal e eu falo das estruturas anexas, tá? Só para deixar claro. Trato gastrointestinal, ele é composto pelos órgãos que, de fato, têm contato direto com o alimento. Então, quais são esses órgãos, então? A boca, o esôfago, o estômago, tá? O intestino delgado, que é composto de 3 porções, duodeno, jejuno e ilho. O intestino grosso, tá? É composto do seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e ânus, tá? Da boca até o ânus é um tubo único, tá? Que só muda de nome, tá? E em cada órgão, né? O nosso organismo é muito inteligente que para separar cada órgão, nós temos o quê? Esfíncteres, tá? Essa palavra difícil. Isso nada mais é do que o quê? São estruturas circulares, de musculatura circular, que serve para quê? Contrai, relaxa, porque cada fase da digestão passa por um órgão, né? Então, é tudo muito bem organizado e sincronizado. Abre para o alimento entrar, fecha, o órgão processa o que precisa do alimento, o alimento vai sair daquele órgão, abre o esfíncter de baixo, sai, o alimento vai para o outro órgão, fecha o esfíncter, tá? Então, é tudo muito inteligente e coordenado, tá bom? Bom, e as estruturas que a gente fala que são anexas, tá? Do nosso sistema digestivo. Então, são estruturas ou órgãos que eles não têm contato com o alimento, porém, eles produzem, tá? Armazenam e secretam substâncias, tá? Para dentro, que vão para dentro do nosso trato gastrointestinal, que são fundamentais para a nossa digestão, tá ok? Quando a gente fala, então, de estruturas anexas, nós temos glândulas salivares, tá? Fígado, vesícula biliar, pâncreas e baço, tá? Bom, e eu tô falando deles porque eles são, vocês vão perceber que eles são fundamentais para o processo digestivo, tá? Bom, e quando nós falamos, então, em sistema digestivo, né? Quais são as funções do sistema digestivo? Então, o sistema digestivo, ele vai fazer o quê? Ele vai processar, né? O alimento, né? O alimento, a água, tudo que você ingere, medicamentos, o que for, ele vai processar, só que, lógico, o fundamental é processar os alimentos e a água, tá? Em nutrientes, para quê? Para que esses nutrientes, eles possam entrar na corrente sanguínea e serem direcionados aí aos diversos órgãos do corpo para que o nosso organismo possa realizar as funções, né, que ele faz, que nós temos no dia a dia. Então, por exemplo, que funções são essas? Crescimento, reprodução, produção de energia, produção de neurotransmissores, produção de hormônios. Então, tudo, gente, tudo, todo combustível, vamos dizer assim, que é necessário para que essas funções dentro do nosso organismo ocorram, vem do trato gastrointestinal.
Então, ou seja, resumindo, o nosso sistema digestivo, ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar os macronutrientes em micronutrientes. Que é, porque quando eu falar macronutriente, para vocês entenderem, macronutrientes são, são as composições do alimento. Então, por exemplo, quais são os macronutrientes? Carboidratos, proteínas e gorduras, que são os lipídios, tá bom? Então, esses são os macronutrientes que dentro do nosso sistema digestivo, eles vão ser degradados, né? Vai haver a decomposição química dos macronutrientes para a produção dos micronutrientes. Então, carboidrato é quebrado em monossacarídeos, tá? Então, glicose é monossacarídeo, por exemplo. Proteínas são quebradas no quê? Em aminoácidos, tá? E peptídeos. Estou falando de uma maneira simples para vocês poderem entender. O processo é mais complexo, mas para vocês entenderem. E as gorduras, os lipídios, são quebrados ácidos graxos, tá ok? E daí eu vou começar falando da nossa cavidade oral. Mas antes de falar da cavidade oral, eu quero só explicar para vocês o conceito de enzimas, porque vocês vão me ouvir falando de enzimas. E quem tem o Prodigest, quem recebeu o Prodigest em casa, se você olhar o rótulo, você vai ver lá, ó, enzimas, né? Tem uma série de enzimas. Mas vamos então entender o que é uma enzima no geral. Enzimas são proteínas que o nosso próprio corpo produz, que servem para quê? Para acelerar todas as reações metabólicas do nosso organismo. Ou seja, realmente, de fato, né? Nas vias de fato, são as enzimas, né, que botam o nosso organismo, de fato, para funcionar na velocidade que ele precisa, tá? Obviamente, aqui, hoje nós estamos falando de sistema digestivo, eu vou estar falando de enzimas digestivas. Enzimas digestivas são enzimas presentes no nosso sistema digestivo, tá? Essas enzimas digestivas, que aí eu vou falar para vocês onde que elas são liberadas direitinho e as funções. Mas, no geral, quais são as funções das enzimas do sistema digestivo? Auxiliar na digestão, auxiliar na absorção dos nutrientes, auxiliar na evacuação, melhorar a nossa imunidade, tá certo? Porque vai chegar alimento digerido no intestino para ser absorvido, tá certo? Se chega alimento não digerido, isso imunologicamente para o nosso sistema imune, isso não é bom, tá? Então, as enzimas digestivas, elas colaboram para a nossa imunidade, visto que elas colaboram para a sobrevivência da nossa microbiota intestinal, que nós vamos falar sobre elas também, tá? E as enzimas digestivas, elas reduzem muito os sintomas das intolerâncias alimentares, tá? Por exemplo, com os laticínios, com carnes, né? Com gorduras, por exemplo, né? Todo mundo lembra de um churrasco, né? Usa, por exemplo, o Prodigest, vou ensinar vocês, né? Mas aí eu vou falar para usar as duas pastilhas antes de ir para o churrasco, de começar a se alimentar no churrasco. Vocês vão ver, a digestão é outra, tá certo? Então, deu para entender essa questão das enzimas digestivas, gente? Tá ok? Vocês estão conseguindo entender? Que agora eu vou falar um pouquinho, tá? De cada órgão do trato gastrointestinal e sua contribuição, tá? Para a digestão, para vocês poderem entender, até para vocês poderem entender essa questão de enzimas, tá? Senão não tem sentido falar do Prodigest, tá certo? Bom, então, pessoal, a nossa digestão, ela começa na cavidade oral, começa, então, na boca, tá? E quem participa da digestão na boca? Vamos deixar bem claro. Então, a língua, os dentes e a saliva, tá? Mas, vamos dizer assim, eu gosto de deixar claro que, na verdade, a digestão, ela começa antes da boca. Ela começa, na verdade, pelos sentidos, tá? Porque são os sentidos, a visão e o olfato que já estimulam as nossas glândulas salivares a produzirem saliva. Então, por que eu estou começando falando exatamente isso? Porque é o seguinte, 30% da nossa digestão, ela é cefálica, tá? Ou seja, ela depende da nossa presença, do estar
presente para se alimentar. Tá certo? Então, vocês estão entendendo como é importante você tá apreciando, você tá vendo, você tá sentindo o cheiro daquilo que você vai pegar, e com isso você consegue modular a quantidade. Então, nos dias de hoje, a gente vê o quê? As pessoas completamente fora, né? Elas estão fora de si na hora da digestão, né? Na hora de comer, né? Então, por exemplo, as pessoas não estão presentes. É muito comum a gente ver o quê? As pessoas no notebook, no celular, assistindo televisão quando vai comer. Então, quer dizer, você já tem prejuízo na produção de saliva, tá bom? Bem, quando então colocamos o alimento na nossa boca, tá? Qual que é a função dos dentes? Gente, a mastigação é fundamental para a digestão. E parece bobagem, né, que eu estou falando para vocês, mas grande parte dos problemas digestivos que eu pego no consultório hoje começa pela falta da mastigação, justamente porque as pessoas elas não estão presentes para começar a alimentação, tá? Então as pessoas elas comem muito rápido, mastigam mal, e como elas não estão presentes comendo, você nem sabe quantas mastigações você está fazendo. Então, na verdade, você acaba engolindo alimentos aí muito mal triturados e com pouco envolvimento da saliva, tá? Então, isso é um problema sério, tá? Então, a função dos dentes é triturar os alimentos, tá? Em partículas menores. E esse alimento, já em partículas menores, quando ele é envolvido pela saliva, ele é chamado de bolo alimentar, tá? Bom, a saliva, gente, a saliva ela é fundamental, tá? Para a nossa digestão. Por quê? Então, a saliva ela é produzida pelas nossas glândulas salivares. Bem, mas a saliva ela não está aí à toa, né? A saliva ela tem substâncias que são já enzimas digestivas, então a saliva tem enzimas digestivas, tá? E tem sais, ou seja, a digestão começa já dentro da boca. A saliva contém aqui enzimas, contém a amilase salivar, tá? Que também ela é chamada de pitialina, e ela contém a lipase salivar. Então, e os sais? A amilase salivar começa a digestão de carboidratos. A amilase faz digestão de carboidratos, de amido. Lipase faz digestão de gorduras, lipídios, ok? Então, digestão de carboidratos e de gorduras começa dentro da boca. E a saliva tem também, pessoal, sais. Por quê? Vocês já perceberam quando vocês ingerem alguma coisa muito ácida? Então, por exemplo, vai um suco de limão ou mesmo coloca limão na boca. Vocês perceberam que nós temos uma hipersalivação e essa saliva, ela parece levemente salgada? Vocês já notaram isso? Então, a saliva tem sais, e o objetivo desses sais dentro da saliva é o quê? É manter o pH da boca levemente ácido, entre 6 e 7, tá? Por quê? Para que as enzimas, principalmente a amilase salivar só atua em pH levemente ácido a neutro, 6, 7, tá ok? Então, vocês perceberam, tudo é coordenado, tá? E aí, o alimento, ele vai ser deglutido. O alimento, ele chega na nossa hipofaringe para nós engolirmos. Isso chama deglutição. A língua tem esse papel fundamental, então, para ajudar a empurrar o alimento para a hipofaringe, e aí abre-se o esfíncter do esôfago superior, ok? Para o alimento entrar no esôfago. Bom, o esôfago, ele é um órgão cilíndrico, né? O alimento, ele leva de 5 a 10 segundos para chegar, então, da boca até o estômago, tá? E como é que ele chega, né, até o estômago? Vocês acham que é a gravidade que faz isso no esôfago? Não é, tá? Não é. São os movimentos peristálticos. Tanto que, se você virar de ponta cabeça, estiver plantando bananeira, você pode ficar lá plantando bananeira. A sua digestão vai acontecer do mesmo jeito, tá certo? Então, lógico, vai ter mais refluxo, mas vai acontecer. Tá bom? Bem, então o esôfago é esse órgão de passagem, né? É o canal, então, da boca até o estômago. E para o alimento do esôfago entrar no estômago, abre-se o que? O organismo inteligente, né? Abre-se o esfíncter esofágico inferior.
tá? Que ele chama o quê? Ele chama cárdia, tá? Bom, abriu a cárdia, o alimento entra no estômago, tá? Bom, quando o alimento ele entra no estômago, vamos lembrar que ele já chama bolo alimentar, né? Porque o alimento já triturado com saliva entrou no estômago. Quando o alimento ele entra no estômago, o alimento ele tem contato com o suco gástrico, gente. O suco gástrico, ele é composto do quê? Vocês já devem ter ouvido falar. Aquela acidez do estômago, né? Bom, o suco gástrico, ele é composto de ácido clorídrico e pepsina, que é uma enzima, tá bom? Bom, então no estômago começa a digestão de proteínas, tá? E eu quero falar algumas curiosidades para vocês a respeito do estômago, que isso é muito importante. Isso tem impacto direto, né, nos dias de hoje. Bom, então é dentro do estômago que começa a digestão das proteínas. Como é que vocês acham, né, que o estômago, ele, então, tem o suco gástrico, que é muito ácido. Como é que o suco gástrico, ele não corrói a parede do estômago? Ele não corrói porque o nosso organismo é inteligente. Nós temos uma camada de muco, tá? Que é secretado por células do estômago, tá? Esse muco protege as células do estômago. Mas esse muco protege 100%? Não. As células do estômago, mesmo na presença do muco íntegro, tá? Elas sofrem, sim, a ação do suco gástrico. E não sei se vocês sabem, mas as células do nosso estômago, elas se renovam a cada 3 dias, tá? E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vê que o mundo moderno, principalmente as pessoas do mundo ocidental, elas têm uma deficiência, tá? Da produção de muco, da proteção da parede intestinal, tá? Por quê? Por conta do estilo de vida. O que influi na diminuição de produção de muco? Só para vocês saberem. Estresse, gente, principal fator. Estresse, o cigarro, o fumo e o álcool, tá ok? Bom, então, o alimento, ele dentro do estômago, iniciou-se a produção, a digestão de proteínas. E vamos lembrar também, guardem isso que eu vou falar para vocês, que mais para frente a gente vai conversar mais, que é o quê? Vocês já devem ter ouvido falar quantas e quantas pessoas usam os prazóis, né? Omeprazol, lansoprazol e os primos, dexlansoprazol, né? Esomeprazol. Essa classe de medicamentos, eles são inibidores da bomba de próton, tá? Então, eles fazem o quê? Eles diminuem a produção de suco gástrico dentro do estômago, tá certo? Então, guardem isso, que isso, essa questão do uso indiscriminado de prazóis, como você tem uma diminuição da acidez no suco gástrico, você também tem redução de pepsina, tá? Que digere proteínas. Então, as pessoas que usam prazóis têm sempre problema na digestão de proteína, tá certo? Então, proteínas em pedaços maiores vão parar dentro do intestino. E isso dá grande repercussão no intestino. Então, sabe aqueles sintomas? Estufamento, estômago alto, digestão lenta? Fiquem atentos, é problema na digestão, uma das razões é problema na digestão de proteína, alterando a microbiota intestinal, tá? Bom, o alimento, tá? Ele vai ser passado, então, do estômago, ele desce pelo estômago, ele vai pro intestino, né? Ele vai passar por um esfíncter, né? No final do estômago, chamado o quê? Piloro, tá? Piloro, então, do estômago abre, o alimento passa pelo piloro e cai no intestino delgado. Bom, pessoal, vocês estão entendendo, vocês estão compreendendo como é que está andando a digestão? Então, vocês perceberam, entramos no intestino delgado, nós já começamos, então, com digestão de carboidratos, de gorduras e de proteínas, ou já deveríamos, tá bom? Já deveríamos. Bom, o alimento, ele entra no intestino delgado, tá? O intestino delgado, nós temos que, eu quero que vocês entendam que é a parte mais importante do nosso, para a nossa digestão, tá? Então, quiçá, vamos dizer assim, a parte mais importante aí do trato gastrointestinal. Por quê? Porque é no intestino delgado que vai terminar a digestão, tá? E vai começar a absorção dos nutrientes.
Então, isso é muito importante. Quando o alimento, então, entrou no intestino delgado, ele precisa terminar a digestão, né? Como é que se termina a digestão? Vocês estão percebendo que tudo, né, todo esse processo digestivo, ele ocorre às custas de enzimas, né? Então, no intestino delgado não poderia ser diferente. Na primeira porção do intestino delgado, chamada duodeno, vão ser secretadas algumas enzimas, que são muito importantes, tá? Então, vamos chamar a atenção para quê? Primeiro, a bile, tá? Então, vai ser secretado no intestino delgado a bile, o suco pancreático e o suco entérico. A bile, vamos deixar claro, todo mundo já ouviu falar da bile, né? Ah, quem tira a vesícula, alguns colegas médicos falam, não tem problema, a bile, ela a vesícula biliar, ela não faz nada, ela só armazena a bile. Vocês vão ver que não é bem assim, tá? Bom, a bile, ela é produzida, tá? Ali dentro do fígado, e de fato ela é armazenada na vesícula biliar. Só que esse armazenamento, gente, da bile na vesícula biliar não é à toa. Ela não fica só lá descansando. A bile, a vesícula biliar, ela capacita essa bile para quê? Para uma melhor digestão de gorduras. Tá bom? A bile da vesícula biliar, ela tem muito mais, então, capacidade de digestão de gordura, ela tem muito mais sais biliares, tá? E essa bile, ela vai ser jogada, então, no duodeno. A bile, gente, ela contribui para a digestão de gorduras. Sabe como é que ela age? A gente fala aqui, a bile, ela é um detergente para a gordura, nós falamos que ela emulsiona a gordura. Então, é como se você tivesse a bile, ela age da seguinte maneira: você pega aquele prato, né, cheio de gordura, você joga a bile, ficam aquelas micropartículas de gordura, tá? Então, é o efeito, vamos dizer assim, detergente, tá? Então, essa é a bile. Ou seja, então, mentira, tá? Que a vesícula, retirar a vesícula biliar não traz prejuízo pelo organismo, não. Você tem prejuízo na digestão de gorduras, tá certo? Isso vai dar problema para quê? Para a microbiota intestinal, tá? Gordura não digerida caminhando pelo intestino delgado, prejudica a microbiota, tá? Bom, o suco pâncreas, ele também joga a parte dele, né, dentro do intestino delgado, que é o suco pancreático, tá? Que o suco pancreático tem água, tem bicarbonato, tem sais, tá? E tem enzimas, pessoal. Então, tem a enzima, que nem na boca, tem a amilase e lipase, só que pancreáticas, tá certo? Então, o pâncreas, ele contribui para terminar a digestão dos carboidratos e das gorduras. E, como o nosso organismo, ele é inteligente, tem mais uma chance para a digestão de proteínas, né? Muita gente com problema de digestão de proteína no estômago, o intestino tenta ajudar, lançando o suco entérico, tá bom? Que ele é rico, então, em proteases, tá? Enzimas que digerem aí proteínas. Bom, aí, dada, né, o término da digestão, no intestino delgado, começa a absorção, pessoal, dos nutrientes, né? Então, que nutrientes deveriam ser esses? Então, os produtos finais, né, da digestão de carboidrato, monossacarídeo, proteínas, aminoácidos, lipídios, gorduras, ácidos graxos, tá? Bom, então, o nosso organismo deveria estar absorvendo esses nutrientes caindo na corrente sanguínea, tá certo? Para daí ser distribuído para o nosso corpo, né, pela corrente sanguínea, para as funções do organismo. Bem, dentro do intestino delgado, é bom a gente relembrar que isso tem muita influência no que acontece hoje com as pessoas ao redor no nosso consultório, inclusive que nos procuram, né? Não vamos esquecer que, assim, o intestino, no passado, né, achava-se, função dos intestinos é só produzir fezes, né? Vocês estão vendo, digestão, absorção e eliminação, tá? Bom, como é que o intestino, então, delgado, ele faz para isso, né? Dentro do intestino delgado, bem, nós temos a parede do intestino delgado, né? O intestino, ele é formato de um cano, tá, gente? Ele é um tubo. E o revestimento interno do tubo, ele chama mucosa, tá? E essa mucosa,
ela é constituída por muitas células chamadas enterócitos, tá? Que ficam grudados entre si por um cimento, que são os complexos juncionais. Aí é que eu quero que vocês entendam uma coisa. O nosso intestino, gente, é a principal barreira, a principal fronteira entre o meio externo e o meio interno. É o nosso intestino delgado que deveria selecionar o que entra para a nossa corrente sanguínea e o que vai continuar no intestino para sair pelas fezes, tá ok? Só que para isso o intestino, as células do intestino, elas precisam estar coladinhas, tá, gente? Lembrar que, assim, o intestino, ele precisa ter a sua permeabilidade padrão para absorver nutrientes, porém, é o padrão. Não é ser hiperpermeável, porque se o intestino, ele fica mais permeável, perde a função de barreira, de fronteira, tá ok? Bom, e dentro do intestino delgado, eu quero lembrar vocês que nós temos, né, a microbiota intestinal, vamos dizer assim, né, que é a cerejinha do bolo aí do nosso organismo, né? A microbiota intestinal, ela é composta por 100 trilhões de micro-organismos vivos. Hoje, nós não chamamos mais de flora intestinal, nós chamamos de microbiota, porque não são só bactérias, tá? Que compõem a microbiota, são bactérias, fungos e vírus, que vivem em simbiose conosco, vivem harmonicamente com a gente, tá ok? Então, daí vocês podem me perguntar, mas não tem nenhum micro-organismo ruim aí que cause mal para a gente na microbiota? Lógico, tem sim. Como é que é a proporção da microbiota, para vocês entenderem? 85% de micro-organismos que vivem harmonicamente com a gente, que contribuem com as funções do nosso organismo, e 15% de patógenos, tá? Que fazem mal para o nosso organismo. Isso é o estado que nós falamos, o normal, eubiose intestinal. Quando esta proporção altera, né, o número de bactérias ruins, que são as patógenas, elas aumentam em número, né, em relação às bactérias boas para a gente, vamos dizer assim, o intestino ele passa a viver no estado de disbiose intestinal, que é o que nós comumente encontramos nas pessoas hoje, tá? Principalmente quem teve Covid, então nem se fala, tá, gente? Tá? Então, isso é importante a gente estar dizendo aqui. Quem teve Covid, ao contrário do que as pessoas acham, a maior parte dos receptores pelos quais o Covid tem afinidade, eles não estão no trato respiratório, eles estão no trato digestivo, tá? Então, mesmo que, como hoje, né, o vírus Covid, ele já teve muitas mutações, hoje o vírus, ele está menos grave, só que mais infectante. No passado, era muito mais comum a gente escutar as pessoas que contraíam Covid e tinham muitos sintomas gastrointestinais, certo? Mas hoje as pessoas têm menos sintomas gastrointestinais, mas durante a Covid, mas isso não significa que o Covid não acometeu o trato gastrointestinal. Por quê? Justamente por essa afinidade com os receptores, tá? São receptores aí que a gente fala de inibidores de enzima conversora de angiotensinogênio, que aí é uma outra aula, né? Mas dentro do trato gastrointestinal é que existe grande parte desses receptores. Então, e o COVID, ele produz o quê? O problema não é só quando a pessoa está com a infecção ativa do COVID. O problema é o seguinte: o COVID, ele produz um estado inflamatório que ele muitas vezes se prolonga, tá? Depois da COVID clássica, tá? E o COVID, ele causa grande alteração na imunidade, tá? E principalmente no trato gastrointestinal, especialmente intestino. Por quê? 80% das células de defesa do corpo estão no intestino, tá bom? Então, nos dias de hoje, como nós estamos vendo as pessoas com disbiose, tá? Porque o COVID, ele altera completamente a microbiota intestinal, tá? Altera todas as funções da microbiota. E o COVID, ele age também na parede do intestino, deixando, então, esse intestino muito mais permeável, tá? Então, vocês imaginam no consultório as queixas, né? Decorrentes aí do COVID.
Bom, e falando da microbiota, né, que é um assunto também que eu gosto demais, são 100 trilhões, né, de micro-organismos vivendo em simbiose com a gente. Então, nós temos, para cada célula do nosso corpo, gente, nós temos 10 micro-organismos no nosso corpo, sendo que grande parte deles, tá, 80% dos micro-organismos que colonizam o nosso corpo estão no intestino, tá bom? Bom, quais são as funções, né, dessas bactérias que vivem harmonicamente com a gente? Esses micro-organismos. Esses micro-organismos, eles são fantásticos, eles ajudam a terminar a digestão. Esses micro-organismos, eles agem em conjunto com as células de defesa do nosso organismo, tá? A microbiota intestinal, ela deixa o nosso sistema imune do intestino sempre alerta, tá? E a microbiota intestinal, vocês já devem ter ouvido falar, que produz neurotransmissores e hormônios, tá? Então, gente, 95% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Eu vou só fazer uma correção nessa frase, deixa eu explicar para vocês. Não é que a serotonina diretamente é produzida no intestino. A microbiota intestinal, ela produz o triptofano, que é um aminoácido que é o precursor da formação de serotonina e melatonina, tá? Então, o triptofano é produzido pela microbiota no intestino, ele é transformado no intestino em 5-hidroxitriptofano, e aí a mágica, né, do nosso organismo muito inteligente, eixo cérebro-intestino, eixo intestino-cérebro, por meio do nervo vago, que liga nosso sistema nervoso central com o intestino nas duas vias, desce e sobe, o nervo vago leva, pessoal, o 5-hidroxitriptofano para o sistema nervoso central, para daí ocorrer a produção da serotonina, né, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade. E vamos lembrar que a melatonina, ela é produzida em cima da serotonina, tá? Então, pessoal, quem não tem microbiota saudável não vai ter sono bom, vai sofrer de insônia. Quem não tem microbiota saudável, não tem jeito, vai oscilar demais o humor, tá? Vai tender, sim, ao estado do enfesado, o intestino prender, todo enfesado é mais triste, né? É depressivo, tá ok? Então, só para vocês entenderem. Bom, aí terminou, né, o alimento ele passou do intestino delgado, né? O que precisava ser absorvido foi absorvido, teoricamente, né? E o que não presta é jogado fora. Nos dias de hoje, nós sabemos que não é assim, tá certo? Porque os intestinos hoje estão hiperpermeáveis. E quando a gente fala de intestino hiperpermeável, é o intestino delgado. Tá bom? Então, muitas toxinas, elas estão entrando para a nossa circulação. Aí, o coitado do fígado, né, que essas toxinas, elas são lançadas, saem do intestino e vão para o fígado. O coitado do fígado tentar melhorar alguma coisa, tornar essa substância tóxica em uma substância menos tóxica. Esse processo é chamado destoxificação. Só que o fígado não está aguentando, os fígados hoje não estão aguentando, gente, fazer isso, porque é muita sujeira, é muita toxina, tá? E aí, pessoal, dentro do intestino delgado, então, tá? Lembrando, se a gente tem essa porcariada entrando para a nossa corrente sanguínea, o nosso organismo vai ter que reagir, né? Então, aí é que começa o problema. Então, todas as doenças crônicas começam no intestino, tá? Por quê? Justamente entrou que não deveria entrar na corrente sanguínea, o nosso organismo é inteligente. Viu que é ruim, é inflamatório, o organismo ele faz o quê? A guerra. Anti-inflamatório, certo? Então, inflamação, anti-inflamação, isso é uma guerra. Toda a guerra tem mortos e feridos, tá bom? Quais são os mortos e feridos desta guerra? Então, que nós estamos falando aqui é a produção de radicais livres, gente, tá? Aí é o X da questão. E é o excesso de produção de radicais livres, o excesso. Porque todas as reações do nosso organismo geram produção de radicais livres. O problema é o excesso de produção de radicais livres. É esse excesso de produção de radicais livres que nós chamamos de estresse oxidativo, é o que de fato vai causar doença nos órgãos, tá certo?
doença e depois o câncer lá na frente. Então, só para vocês entenderem, as doenças crônicas, elas de fato começam dentro do intestino, que é isso que eu quero que vocês entendam, começam com esse processo inflamatório que eu estou falando para vocês aqui, tá bom? Então, esse é o início de toda doença crônica. E lembrar que, assim, as consequências dessa inflamação crônica dentro do intestino, que aí a pessoa se torna um inflamado crônico e um intoxicado crônico, né? Cheia de toxinas. A conta, ela vem a médio prazo e a longo prazo, tá? Então, vamos lembrar do seguinte, que tudo que acontece dentro do intestino delgado, que eu falei para vocês, da mucosa, né? Que o cimentinho fica mais frouxo, gente, isso acontece nas outras mucosas do corpo também, viu? Então, onde que tem mucosas aí importantes? Olha lá, doutor Rafael, no coração, o sistema cardiovascular, coração, as artérias coronárias, as carótidas, né, que vão sistema nervoso central. Então, a mucosa das carótidas e das coronárias é chamada endotélio, tá? O que acontece lá com as células do intestino, acontece no endotélio. Então, ó, afrouxa o cimentinho do endotélio. Aí, gente, a porcariada começa a entrar no endotélio. E aí começa, sabe, vocês já ouviram falar da gordura nas artérias, nas coronárias e nas carótidas, que é a aterosclerose? É aí que começa. A aterosclerose de coronárias e carótidas, que é o principal fator de risco aí para infarto. Tá bom? Então, só deixando claro isso, tá? Olha o panorama, né, que nós temos hoje. No sistema nervoso central, gente, a barreira hematoencefálica, né, que deveria também filtrar o que entra no sistema nervoso central, afrouxa. Ou a função de barreira do sistema nervoso central também tá frouxa. Né? Então, começa a entrar o quê? Aquele monte, gente, de toxina, de porcaria, de substâncias inflamatórias no sistema nervoso central, que aí começa o quê? A sujar o quê? Os neurônios, né? Então, aí a pessoa não tem jeito, gente. Parkinson, demências, tá? Toda e qualquer demência, os problemas relacionados aí às perda de memória, as alterações de humor, cansaço extremo, insônia, fadiga, começa aí da questão digestiva, tá? Começa por essa alteração que ocorre dentro do intestino, tá certo? Então, a conta chega a médio prazo e a longo prazo, por essa permeabilidade aumentada do intestino e pela alteração da microbiota, tá ok? Estou falando isso para vocês verem de fato, né? Quero mostrar para vocês realmente o objetivo, né? Da gente tentar, de alguma maneira, restabelecer a digestibilidade das pessoas, ou seja, a função digestiva normal, tá? Então, vocês estão conseguindo entender, assim, o quão isso é importante, tá? Bom, e do intestino delgado, o que restou vai para o intestino grosso. Para quê? No intestino grosso, gente, tem algum tipo de digestão ou absorção? Só de água, tá? Nutrientes, não. Acabou, tá? Então, esse conteúdo, né, fecal, chegando dentro do intestino grosso, vai sendo absorvida água dentro do intestino grosso. No intestino grosso tem também microbiota intestinal, diferente da do delgado, mas tem. E à medida que as fezes, então, a água vai sendo absorvida e o bolo fecal vai ficando mais denso, né? Mais sólido, o intestino distende, né? Dilata e aí são estimuladas as terminações nervosas, tá? E aí começa o estímulo da evacuação, tá? Então, é desta maneira que acontece, tá ok? Bom, até aqui deu para entender a maratona do sistema digestivo? Um pouquinho? Bom, aí agora vem a outra parte, né? Uma aguinha vai bem, né? Bom, bem, pessoal, eu, gastroenterologista, né? Dentro do consultório, o que a gente vem observando nos dias de hoje, né? Que é o que realmente, assim, tem chamado
muita nossa atenção. As pessoas vêm no consultório com diversas queixas digestivas. Vou falar para vocês as mais frequentes, né? Que os pacientes me procuram. Então, vamos lá. Gastrite, né? Aquele desconforto no estômago, refluxo, intolerâncias alimentares, má digestão, o estômago alto, né? A distensão abdominal, a barriga estufada, a dor na barriga, o excesso de gases, né? A prisão de ventre ou a diarreia, tá? E aí, conversando com as pessoas, muitas dessas pessoas falam, ai, nossa, problema digestivo sempre, nossa, é muito frequente na minha família. O meu pai, a minha mãe, o avô, tem. Gente, vamos desmistificar uma coisa, tá? Hoje, a ciência já comprovou, tá? Que na expressão clínica de uma doença ou expressão de sintomas, a genética, de verdade, gente, ela é responsável por 15 a 20% só. Tem participação de 15 a 20%. Então, quer dizer, a herança genética não é uma sentença. Hoje eu costumo dizer que é uma desculpa, né? É a vitimização. Não, a culpa não é minha. Minha família tem, ó, todo mundo tem. Eu tô só repetindo o padrão. Não é, pessoal. Não é. De quem que é a culpa dos outros? 85% aí na geração dos sintomas e das doenças nos dias de hoje, tá? Não só digestivas, quaisquer que sejam elas. Vamos lá. É o chamado, gente, estilo de vida. O que é estilo de vida? São os fatores alimentares, os fatores ambientais, os nossos relacionamentos, os nossos hábitos. Então, vamos lá. Primeiro de todos, a alimentação, tá? A alimentação, hoje, ela está extremamente inflamatória, tá? A alimentação ocidental, ela é inflamatória. Quais são os alimentos inflamatórios? Açúcares. Tudo tem açúcar, gente. Tudo que você vai comprar no supermercado, que você abrir o pacotinho, tem açúcar. Pode estar escondido com um nome super feio, mas tem açúcar, tá? O carboidrato refinado, tá? Que é o trigo, a farinha de trigo, tá? O problema da farinha de trigo é o glúten e principalmente a proteína gliadina, tá? Esse é o grande problema. Num outro momento podemos falar mais, tá? Dela. O leite de vaca, o problema do leite de vaca não é só a lactose, é a proteína, caseína, tá? As gorduras saturadas, que são as gorduras trans, as gorduras ruins, tá? Gorduras hidrogenadas. Outra coisa, pessoal, álcool, tá? O excesso de álcool, o cigarro, a falta de hidratação. Gente, se vocês soubessem como as pessoas estão desidratadas nos dias de hoje, tá? Então, a falta de água, o descontrole emocional, então, o estresse excessivo, então, falamos dos fatores, estamos falando dos fatores, tá? Que influem aí na determinação de fato de doença. Falei de inflamação, falei da hidratação, tô falando agora para vocês do estresse, tá? Tô falando do sono. Gente, quem não dorme adequadamente não tem boa saúde. Isso é relação direta, tá? Outra coisa, atividade física. Quem não faz atividade física não tem boa saúde. Atividade, guardem uma coisa, quando a gente fala de de sistema digestivo, trato gastrointestinal e estruturas anexas, todos os sintomas digestivos melhoram com a atividade física. Por quê? Tá? Por conta da atividade física, ela tem impacto direto na musculatura do trato gastrointestinal, principalmente do intestino, tá? E a produção de endorfinas, tá? Que leva à produção de serotonina e melatonina, tá bom? Então, você quer começar a melhorar qualquer sintoma digestivo, alimentação, hidratação e exercício. Todos vão começar a melhorar de alguma maneira, tá? Além desses, falta o que a gente falar, o sol, tá? Que é fundamental na determinação do estado de saúde, a suplementação e o que, ó, que tá aqui, certo? Na nossa cabeça e no nosso coração. Então, pensamentos, sentimentos e crenças são grandes determinantes hoje do estado de saúde ou estado de doença. E hoje nós sabemos, tá? A ciência já comprovou isso, tá bom? Bem, pessoal, aí
o que eu percebo nos pacientes, então? Na hora que eu começo a conversar, as pessoas vêm para mim com essas queixas, né? Vêm com a história da genética, aí eu começo a tirar a história, eu começo a conversar, entrando em todas as áreas da saúde dessa pessoa. E aí, o que a gente encontra? Gente, é problema da boca até o ânus, e nas estruturas anexas do trato digestivo. Por quê? Então, vamos lá. O problema começa onde? Ó, boca, que eu falei para vocês, tá? Então, não estar presente na hora de comer. Ou seja, você já começa a não digerir carboidratos e gorduras na boca. Estômago. Estômago o quê? As pessoas não têm muco mais no estômago, não tem proteção no estômago. Então, vira e mexe, tem úlcera, tá? Muitas vezes com a presença da bactéria Helicobacter pylori, que aí as pessoas falam, nossa, mas o Helicobacter pylori veio, aí eu tratei e continua aqui, não é possível. Por que continua lá? Você não tem acidez no estômago. Você entendeu? Você, além de você ter acabado com a camada de muco do seu estômago, você não tem acidez no estômago para ajudar a combater. Tá? Então, o uso crônico dos prazóis, gente, diminui a acidez gástrica, isso é um problema para a digestão. Isso diminui abruptamente as defesas do trato gastrointestinal, piora toda a digestão. Além das repercussões, né, na absorção aí de ferro, de vitamina B12, tá? De outros minerais aí também, zinco, selênio, enfim, outros minerais, mas ferro, tá? A vitamina B12, tá certo? Aí descendo, né? Falando aí por partes. Aí a gente chega na vesícula biliar, né? Não tem problema tirar a vesícula. Aí joga dentro do intestino delgado aquela bile, né? Que não está preparada para digerir gorduras, tá? Então, fica gordura dentro do intestino. Outra coisa, gente, a bile, ela auxilia no quê? Na absorção de vitaminas. Vocês sabiam que tem vitaminas que são lipossolúveis, que elas são solúveis em gordura? Vitaminas A, D, E e K. Tá? Então, vocês estão notando, gente, quanto problema digestivo, quanto, né? Aí, as pessoas, elas chegam, né, tão distendidas, cheia de gases, né, cheia de intolerâncias alimentares, por quê? Está inflamado, está intoxicado, o organismo, tudo é estranho para o organismo passa a reagir a tudo, né? Os intestinos, então, estão hiperpermeáveis, então os pacientes estão inflamados, intoxicados, no estado de disbiose intestinal. Agora eu posso falar para vocês nesse termo, porque vocês já conseguem entender, né? Então, no estado de disbiose, o leaky gut, que é o intestino hiperpermeável, conforme eu falei para vocês, tá? Os sintomas aí exacerbados, né, das intolerâncias alimentares, então são as pessoas que chegam e falam, nossa, eu não posso comer nada. A pessoa está tão inflamada, tão intoxicada que o organismo reage. E aí, gente, pasmem vocês, grande parte hoje, a gente já sabe que quase 60% da população brasileira está em sobrepeso ou obesa, tá? E aí, as pessoas, mesmo em sobrepeso ou obesas, elas estão desnutridas. Por quê, gente? Porque todo esse estado que eu contei para vocês, tudo isso que está acontecendo no processo digestivo, causa a má absorção de nutrientes e vitaminas. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, assim, a alimentação é altamente inflamatória, não tem o que tirar de nutriente. Você está todo inflamado, o pouco que tem, não consegue absorver. Então, vocês estão entendendo o tamanho do problema? Tá? Então, aí começa tudo. Então, essa é a escolha do quê? Do caminho da longevidade com doença e cheio de remédio. Tá? Aí é que eu, junto com a Science Life, o que nós, então, resolvemos? Conversamos do seguinte, estamos vendo que nos dias de hoje, principalmente nessa pandemia pós-Covid, nós estamos vendo o quê? Que uma das principais queixas das pessoas atualmente são queixas relacionadas à digestão, tá? Vocês viram que eu falei o quanto o Covid teve influência nisso também, tá? Bom, e aí veio a ideia de para as pessoas que, de fato, elas estão abertas aí a quê? A tratar a raiz do problema, não só ficar
enxugando gelo, né? Enxugando gelo e remediando. Então, para aquelas pessoas que estão dispostas, sim, aqui, a chegar na raiz do problema, então, junto com a gente, a mudar os hábitos, a melhorar a alimentação, né? As medidas comportamentais, aí, sono, estresse, atividade física, nós, então, resolvemos criar um produto para melhorar a digestibilidade, ou seja, o seu processo digestivo. Foi aí que veio o Prodigest, tá? Então, o Prodigest, do que ele é composto? Ele é composto, então, de fitoterápicos, de enzimas digestivas e de de compostos, né, de alta performance que garantem aí um microambiente adequado para a sobrevivência da microbiota dentro do intestino, tá? Então, nós vamos começar falando de quem? Nós vamos começar falando dos fitoterápicos, tá? Bom, que eu adoro, né? Realmente a fitoterapia tem tudo a ver com a doutora Fabiana, então não podia faltar no Prodigest, né? Bom, colocamos 2 tipos de fitoterápicos, o cardamomo e o boldo do Chile. Bom, vamos falar do cardamomo. O cardamomo, ele é considerado a rainha das especiarias, tá? Por quê? Porque, de fato, ele é muito nobre. O cardamomo, ele tem funções o quê? Antioxidantes, anti-inflamatórias, bactericida. Vamos explicar esses termos difíceis? O que é uma função antioxidante? Antioxidante é diminuir a produção de radicais livres, tá? Função anti-inflamatória, combate inflamações. E função bactericida, ajuda a matar bactérias, tá ok? Bom, o cardamomo, então, ele atua fortemente aí na digestão. Por quê? Bom, o cardamomo, como ele tem essa ação, olha que interessante, é fantástico isso do cardamomo. O cardamomo ele tem a função bactericida. Então, dentro da boca, ele ajuda o quê? A melhorar o mau hálito e previne cáries, tá? Aí, no nosso sistema digestivo alto, ele melhora a digestão, tá? Então, melhora vômitos, náuseas, tá? Hoje, náuseas, sintoma super frequente para quem tem má digestão, tá? Diminui a formação do excesso de gases também, tá? Então, o cardamomo é fantástico para a digestão. O cardamomo, ele ajuda também, como ele tem essas funções anti-inflamatórias e antioxidantes, ele ajuda no controle da pressão arterial, ajuda no controle do diabetes, tá? E o cardamomo, ele tem algo muito especial. Ele estimula a produção de um hormônio chamado irisina, que a irisina é produzida com atividade física, tá? Então, a irisina, ela melhora o quê? A resistência à insulina. Então, ela ajuda a combater o quê? O mecanismo básico do pré-diabetes e do diabetes, que é a resistência à insulina. E a resistência à insulina está diretamente relacionada ao sobrepeso e obesidade. Então, ajuda na questão do controle do peso também, tá? Cardamomo tem uma função termogênica, tá? Cardamomo, ele ajuda a desinchar também. E o cardamomo tem uma função antioxidante aí tão importante que ajuda na prevenção de alguns tipos de cânceres também, tá? Do tipo câncer de bexiga, de rins, de pulmão, tá ok? Então, nosso queridinho. E não menos queridinho, tá? Eu adoro o boldo. O boldo chileno, tá? Nós colocamos o boldo chileno porque ele costuma ser menos tóxico do que o boldo brasileiro, tá? O boldo brasileiro precisa tomar um pouquinho de cuidado de onde você pega, porque ele pode ser tóxico. Eu, por exemplo, né, na minha casa, na minha horta, não pode faltar boldo brasileiro nem boldo chileno. Tá? Por quê? Por que eu gosto tanto do boldo? Bom, as pessoas falam, nossa, chá de boldo, aquele gosto, né? Da boldina, né? Que é que dá o gosto no chá de boldo. Gente, vocês soubessem, boldo é maravilhoso, tá? O boldo, ele é uma planta que ele atua diretamente na digestão, em vários níveis, tá? Então, vamos lá. O boldo. O boldo as pessoas costumam conhecer pelos seus efeitos no fígado e na vesícula biliar,
né? E aí eu vou falar dois termos para vocês muito usados a respeito do boldo, né? Por quem estuda fitoterapia, por quem entende de plantas. Fala-se, olha, o boldo, ele tem um efeito colerético e um efeito colagogo, que nós falamos. O que é o efeito colerético? O boldo, ele ajuda, ele estimula o fígado a produzir a bile, tá? E o efeito colagogo, o boldo, ele estimula a contração da vesícula biliar para liberar bile, tá certo? Ali dentro do intestino delgado para emulsificar as gorduras, para ajudar na digestão de gorduras, tá? O boldo, por conta da boldina, né, que é esse potente antioxidante maravilhoso, o que a boldina faz? A boldina, além de tudo, ela protege o fígado. Protege o fígado do quê? Da gordura, da esteatose hepática, tá? Então, o boldo, ele ajuda a diminuir, né, a chance da gordura do fígado inflamar o fígado, e também o boldo protege o fígado do álcool, tá? A boldina, ela ajuda na metabolização do acetaldeído, tá? Que é o principal metabólito ruim, tá? Do álcool, que é o que causa a ressaca, tá? O boldo também, gente, por essa ação da boldina no estômago, isso eu não sei se vocês sabiam, ele tem uma grande função digestiva, tá? A boldina é levemente alcalina, né? Então, ela diminui a acidez dentro do estômago. Então, ela ajuda a tratar gastrite, refluxo, ajuda a cicatrizar lesões dentro do estômago, úlceras, por exemplo, tá? E a boldina, ela ajuda a melhorar a digestão como um todo, tá? Então, o boldo, ele tem um efeito digestivo bastante importante. Bem, passando dos fitoterápicos, nós colocamos algumas enzimas, tá? Dentro do Prodigest. Bom, vocês vão, aí alguém pode me questionar, puxa vida, mas lá, né, no começo ali da apresentação, você falou que o nosso corpo produz as enzimas. Por que você está dando enzima dentro do Prodigest? Então, vamos lá, vamos entender. Primeiro, a partir dos 40 anos, todos nós temos uma redução de produção das enzimas digestivas, tá? E outra coisa, vocês viram em quantas fases do nosso processo digestivo estão alteradas hoje? Ou seja, vocês estão percebendo que está faltando enzimas na nossa digestão? Tá? Então, esse é o motivo da gente ter colocado enzimas, para melhorar a digestibilidade, que nada mais significa do que melhorar o seu processo digestivo, tá? Que enzimas que, então, nós colocamos? Colocamos a lactase, tá? Que ela quebra a lactose em glicose, galactose. Então, a presença da lactose, da lactase, ela evita que, quando você ingere o leite, ou mesmo o derivado do leite, que é o mais comum quando você vai se alimentar, né? Que você tenha aquela ação indesejável dentro do cólon, né? Que é diarreia, excesso de gases, distensão abdominal, tá? Então, lactase, tem bromelina e protease, tá? Uma protease mais ácida. A bromelina e a protease, elas são enzimas que elas estão envolvidas na digestão de proteínas, tá? Agora vocês entendem o quão importante é digerir as proteínas, gente? Grande parte das pessoas aí tem refluxo, tem desbiose intestinal, estufamento, né, na barriga, a prisão de ventre, gente, não digere proteína. Por isso que fica ruim, né? Vai no churrasco, fica ruim, né? É pela falta de digestão de proteína, tá? Então, isso é super comum. Então, lactase, bromelina, a protease, nós temos a alfa-amilase, que é para quê? Para ajudar na digestão de carboidratos, tá bom? E a lipase auxilia na digestão de gorduras, tá? E por fim, aí dentro do Prodigest, nós temos então um misto, aí, um blend de ativos de alta performance que eles estão aí para garantir a sobrevivência da nossa microbiota intestinal,
tá? Então, nós temos, nesses compostos, nós temos, então, um pouco de comida para nossa microbiota, tá? E nós temos também um pouquinho de probiótico, tá? Que é reposição de microbiota intestinal. E é por isso, então, que, com base em toda essa composição do Prodigest, então, vamos lembrar, Prodigest, então, ele tem fitoterápicos, boldo, e o boldo do Chile e o cardamomo, ele tem enzimas, que são 5, lactase, protease, bromelina, lipase, alfa-amilase, e ele tem esse blend de ativos que atuam sobre a microbiota intestinal. Então, com base em tudo isso, o Prodigest, qual que é o resultado do Prodigest dentro do nosso organismo? O que o Prodigest faz, então? Olha que beleza. Gente, você imagina, se você juntar um Prodigest com mudança de estilo de vida, olha o que o Prodigest pode te ajudar. Melhora o quê? A digestão dos alimentos. Melhora a absorção dos nutrientes. Ele estimula a evacuação adequada, a eliminação dos resíduos fecais. O Prodigest, ele vai diminuir o quê? Os sintomas das intolerâncias alimentares. Então, o Prodigest, ele melhora o quê? A imunidade intestinal, tá? O Prodigest, ele ajuda o quê? Na recuperação da sua saúde digestiva. Claro que, assim, não existe milagre, desde que você faça a sua parte de aliar com as mudanças comportamentais e alimentares. O resultado disso, melhorando a saúde, então, intestinal, você melhora toda a saúde digestiva, consequência, você melhora a sua saúde geral, a saúde global do seu corpo. Isso nós chamamos de otimização da saúde. E você previne doenças, tá? Então, num resumo para vocês aqui, para quem que o Prodigest ele está muito bem indicado? Então, para aquelas pessoas que elas se queixam, refluxo, gastrite, má digestão, o estômago alto, a barriga estufada, tá? A prisão de ventre, muitas intolerâncias alimentares, diarreia, tá certo? Então, as pessoas que estão acima do peso, tá? Sobrepeso ou obesidade, que a microbiota, ela tá toda alterada, nós sabemos aí que tem uma alteração de todo o processo aí digestivo e absortivo. E, por fim, para quem que o Prodigest, ele não está indicado, que são as exceções, que são muito poucas, tá? Visto que as doenças crônicas, né, começam dentro do intestino, para quem que ele não está indicado, então? Então, vamos lembrar das gestantes, tá? As crianças, tá? As pessoas que usam anticoagulante oral, tá bom? Por quê do anticoagulante? Por conta das enzimas, tá certo? Principalmente que digerem proteína, tá? Então, precisamos tomar muito cuidado com anticoagulante, tá? Anticoagulantes e assim, vamos ficar, principalmente quando a gente fala em anticoagulante, a gente fala do Xarelto, do Marevan, tá? A heparina, é isso que a gente fala, tá? Cuidado nos pacientes, então, com insuficiência renal crônica, que estão em hemodiálise, tá? E os pacientes com doença hepática terminal. O que é a doença hepática terminal? É a cirrose hepática, justamente porque aí o fígado não tem mais função e o paciente, ele se encontra no estado de alteração total da coagulação, tá? Então, essas são as exceções para os pacientes os quais a gente não deve estar usando o Prodigest. O restante, pessoal, nossa, como o Prodigest, ele, de fato, melhora a saúde intestinal, saúde digestiva e a saúde como um todo, tá? E aí, Cláudio, se você me permite, eu já finalizei, mas quero falar de um relato meu, tá? Meu mesmo. Vocês sabiam que quem tem o tipo sanguíneo A, geralmente é hipoácido? Tem baixa produção do suco gástrico, tem pouco ácido clorídrico no estômago?
tá? Então, e muitas, até grande parte das pessoas são tipo sanguíneo A, né? Então, são hipoácidos. E quando a gente vai avaliar, ao contrário do que as pessoas acham, pessoal, as pessoas, nossa, eu tô com refluxo, vai usar o prazol. Aí você dá o prazol, a maior parte dessas pessoas, gente, já são hipoácidas. 80% das pessoas não tem excesso de suco gástrico, não tem excesso de ácido clorídrico e usam prazol, só piora toda a sua digestão. Então, muito cuidado. Eu não estou falando que não é para usar o prazol. O prazol, ele deve ser indicado para cicatrização de lesões, úlcera, refluxo, tá certo? E outras também, tá? Mas não é para você ficar usando cronicamente, né? Para uma gastrite nervosa, por um refluxo sem esofagite, tá? Então, muito cuidado, tá? Eu, por exemplo, eu sou tipo sanguíneo A, então eu sou hipoácida. E eu sou uma pessoa que eu uso enzima digestiva. Eu uso enzima digestiva, eu uso fitoterápico, eu uso pré-biótico, probiótico, certo? Eu como comida de verdade, para quê? Para que eu tenha, porque eu quero a minha saúde, eu quero uma longevidade saudável, tá certo? Então, eu mantenho a minha digestão em dia, tá certo? Porque eu quero a minha saúde digestiva e a minha saúde intestinal, tá bom? Então, pessoal, isso era o que eu tinha para dizer para vocês, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender um pouco, né, até do objetivo aí do Prodigest, né, e que não é milagre. Claro, tem que deixar claro que é necessário, sim, você aliar as mudanças do estilo de vida, tá bom? E eu estou aqui, tá, para responder as eventuais dúvidas de vocês também, tá? Desde já, pessoal, eu agradeço, tá? Honro, agradeço aí a atenção de vocês e a paciência, que a gente sabe que não é fácil, né? Escutar esses termos médicos, mas eu procurei, assim, fazer um resumo, tá? E ser objetiva aí, tá bom? Muito obrigada. Uau, gente, que aula, hein? A doutora Fabiana merece uma salva de palmas nossas. Vamos dar um clap para ela bem forte aí. Doutora Fabiana, Gente, obrigada. espetacular o seu conteúdo, realmente de grande valor para todos nós e uma forma assim médica, mas muito simples de todos entenderem. Eu acredito que agregou muito para todo mundo e realmente me agregou muito aqui também. Muito obrigado, viu? Ah, que bom, fico feliz. Opa, Eu excepcional, que agradeço, excepcional. viu, de ser contribuição, de verdade. Sim, não, e foi fantástico. Nós precisamos muito, cada vez mais desses conteúdos, porque nós estamos na rua realmente para levar o bem-estar para as pessoas. O Então, isso bem-estar, para nós lógico. agrega demais. Né? O nosso trabalho ele é muito realmente engrandecido, né? Ele fica muito mais amplo, muito mais completo para a gente realmente levar esses produtos maravilhosos que nós temos aqui para as pessoas. Então vamos lá, vamos responder aí pelo menos umas 3, 4 perguntinhas. Já tinha uma pergunta lá em cima, deixa eu subir ela aqui. Que o Edu fez para nós. Ó. Quem usa pantoprazol por ter uso de medicamentos, por ter uso de stents, pode usar o Prodigest? Sim. No uso de stent, geralmente a pessoa utiliza, né, junto algum tipo de aspirina, né, que é Somalgin, um clopidogrel, que eles não são anticoagulantes clássicos, eles são os antiagregantes plaquetários. Com antiagregantes plaquetários, ele pode ser usado. E nesse caso, usando o pantoprazol, inclusive por conta dessa série de medicamentos, que nesse caso, por exemplo, gente, o prazol está indicado por quê? A pessoa usa Somalgin, que é aspirina. Se você não colocar um prazol junto, vai lesar a mucosa do estômago. Porém, você já sabe das condições digestivas que esse paciente tem, inclusive causada também pelas drogas que ele usa, tá? Então, o próprio Somalgin, né, lesa diretamente a mucosa gástrica, a mucosa intestinal, enfim, então precisa usar o prazol. E essa paciente vai se beneficiar muito, gente, com o uso do Prodigest. Você entendeu? Vocês estão entendendo por quê? Olha, essa pessoa tem uma deficiência muito importante aí da digestão, por exemplo, de proteínas, tá? E certamente tem uma desbiose intestinal importante. Então, é pessoa que vai se beneficiar, sim, tá? Legal, show de bola, muito bom.
Ó, você falou sobre Somalgin, né? E já tem uma pergunta aí, ó. Quem toma Somalgin anticoagulante pode tomar o Prodigest? Então, que nem eu falei para vocês, o Somalgin e o Clopidogrel, eles não são anticoagulantes, eles são antiagregantes plaquetários. Claro que eles interferem na coagulação, mas não tem a função do anticoagulante, que é o quê? O Marevan, o Xarelto, a heparina, tá? Não, então, com o Xarelto, Marevan e heparina, não usar. Somalgin e Clopidogrel pode usar, inclusive porque esse tipo de paciente geralmente usa prazol junto, tá? Para proteger o estômago. Então, na verdade, o Prodigest está muito indicado para ajudar na digestão, tá muito indicado, tá? Só tomem cuidado com isso, tá? Antiagregante plaquetário é uma classe, anticoagulante é outra, tá bom? Ok, perfeito, doutora, muito obrigado. Uma outra pergunta, crianças menores de quantos anos não devem usar o Prodigest? Então, na verdade, assim, nós, para criança, qual que é a questão? A questão é o seguinte, é a dose de enzimas, porque a gente prescreve também para crianças, tá? As enzimas digestivas. Porém, a combinação do Prodigest, ela deve ser usada aí de adolescentes para cima, não para criança. Quando a gente lida com criança, a gente precisa realmente avaliar a dose que nós vamos prescrever, porque a gente prescreve tudo isso para criança, tá? Enzima digestiva, a gente prescreve probiótico, pré-biótico, fitoterápico, o problema é a dose. Tá certo? E eu quero dar uma dica para vocês também, tá? Então, cuidado com o gestante, conforme eu falei para vocês, e como usar o Prodigest, tá? Para o seu dia a dia, lembrar que, assim, é necessário, então, você fazer as mudanças, né, no seu estilo de vida, no seu comportamento, nos seus hábitos, aliado ao Prodigest, para você ter melhora na sua saúde global, tá? Então, no dia a dia, você vai mastigar o Prodigest, o ideal, uns 5, 10 minutinhos antes do almoço e do jantar. Quando você tiver situações especiais, por exemplo, você vai almoçar fora, você vai jantar fora, né? Você tem uma comemoração, mastiga 2, tá? 5, 10 minutinhos antes de começar a comer, tá certo? O ideal é antes, para você já pegar a digestão desde o começo. Ah, doutora, mas eu esqueci de mastigar antes. Eu posso mastigar logo depois? Pode, tá? Vai ter um efeito um pouquinho menor, mas pode, tá certo? Então, pode usar, tá? Então, assim, eu sugiro, tá? Não exceder 4 pastilhas ao dia, tá? Então, máximo aí, tá? Nós tivemos o cuidado com a Science Life de tatear a dose de enzimas, de fitoterápico, tá? Porque a gente sabe que vai ter situações que você vai precisar ingerir mais, tá bom? Mas não exceda 4 pastilhas ao dia, tá ok? E mesmo, não sei se também alguém vai me perguntar, Cláudio, mesmo quem não tem sintoma digestivo, né? Pode estar usando o Prodigest para experimentar, para deixar a digestão mais leve? Pode. Pode sim, porque o Prodigest, ele foi feito para digestibilidade. Então, na verdade, ele acompanha a fisiologia da sua digestão, tá? Então, assim, você pode usar para experimentar e você vai notar, sim, leveza na sua digestão, tá? Perfeito, bacana. Eu não tenho problemas digestivos, mas eu utilizo porque eu sei também, a gente trabalha com suplementação há muito tempo, da importância do intestino estar limpo para absorver bem os nutrientes de tudo que a gente come, né? Porque não adianta você comer coisas boas com o intestino sujo, não vai absorver nada, vai absorver uma parte, né? Exatamente. Doutora Fabiana, uma pergunta particular minha agora, olha só. Claro. O Prodigest, a dose dele são 2 comprimidos, ok? Para a gente chupar, mastigar, e é uma delícia. Quem não experimentou... Ele é gostoso, né? Ficou gostoso. Bom. Eu tenho que tomar cuidado aqui em casa, porque Elevation Brain, o Prodigest e o Cardiolife, eu tenho uma criança de 8 anos aqui em casa que se deixar vai usar como balinha, e não pode, a gente sabe. Isso! Agora, olha só, porque é muito bom, é muito bom.
Então, a dose seria exatas as 2 pastilhas de forma ideal antes da refeição, 5 a 10 minutos, ok? 2 assim, pastilhas. o ideal, assim, no dia a dia, utilize uma pastilha 5, 10 minutos antes do almoço e do jantar. Justamente você usa um pouco de enzima por digestão. Por refeição, quando você precisar, usa 2 pastilhas antes do almoço, 2 antes do jantar. Ou para quem às vezes está muito ruim, né? A gente fala, nossa, na primeira semana, na segunda semana, usa 2, chupa e mastiga, 2 antes do almoço e antes do jantar, tá? Não exceda 4 ao dia. Perfeito. O brasileiro que tem aquele hábito, não sei quem aqui ainda tem aquele hábito de comer um pãozinho com manteiga e um café com leite de manhã, né? Um café bom pra caramba, né? É bom tomar um antes também? Com certeza ele ajuda. Ele ajuda porque, inclusive, ele ajuda, né, a deixar a digestão um pouco mais rápida. O café tende a dar refluxo, né? Então ele deixa a digestão um pouco mais rápida e o pãozinho. O pãozinho tem a questão do glúten, ele tem tem o leite, a manteiga, né? Tem o leite. Então, com certeza o Prodigest vai ajudar. Vai ajudar sim, e ajuda. É real. Legal, legal. Perfeito. Mas é claro que acho que todo mundo aqui já está tomando o shake de manhã, né? O Power Life pela manhã, né? Como um café da manhã ideal e nutritivo, né? Eu quero crer que estamos todos assim, né? Então vamos lá. Mais uma última pergunta. Deixa eu sortear uma pergunta aqui. Vamos lá. Cadê? Bom, uma pergunta aqui da Zilza e última pergunta para a gente finalizar o nosso dia de hoje. Como o cardamomo pode ser utilizado? Minha digestão é muito difícil. Fiz uma cirurgia em 1986 de vagotomia com piloroplastia. Não tem nada disso, mas você deve entender totalmente. Estou aguardando o Prodigest chegar. Ela está sem o Prodigest ainda. Perfeito. Nossa, para ela vai ajudar muito o Prodigest, vai ajudar demais, inclusive usar desse jeito que eu falei, né, um antes do almoço, um antes do jantar, quando precisar pode usar 2, tá? E ela me perguntou do cardamomo, bom, quem me acompanha até em rede social sabe que eu falo muito sobre saúde digestiva, eu dou dicas, né? E eu gosto muito do cardamomo. Então, eu sou adepta, assim, da Ayurveda, do Golden Milk, da Ayurveda, tá? Então, eu sugiro, por exemplo, para ela, Golden Milk da Ayurveda. Você vai ferver 200 ml de leite vegetal, tá? Você escolhe o leite vegetal que você quer. Você vai colocar uma colherzinha de café de manteiga ghee vegana, uma colher de café de cúrcuma, açafrão, uma colher de café de cardamomo e uma colher de café de gengibre, tá? Isso à noite, tá? À noite, depois que você jantou, você dá um tempo entre ali o jantar e dormir, que deve ser pelo menos umas 2 horas. Então, nessa 1 hora, após jantar, 1 hora antes de dormir, você pode tomar o Golden Milk da Ayurveda. Você ferve, tá? Pode ferver esses ingredientes e você pode colocar tâmaras também para adoçar, tá? Então, a medicina Ayurveda usa muita tâmara para adoçar. A tâmara tem excelentes funções. E aí você bate. Esse leite ferveu, desliga o fogo, bate no liquidificador ou no mixer, esfria e toma, tá? É excelente para melhora da saúde global, gente.